Olá, sejam bem-vindos ao Podcast UFSPA, seu podcast sobre ciência. Eu sou a Simone Schneider Amaral, professora de Química Orgânica da UFSPA e coordenadora desse projeto. Atualmente, muitas são as vozes que se levantam para alertar sobre o perigo do desmatamento, do aquecimento global e das constantes agressões ao meio ambiente. Por outro lado, também cresce um discurso dissonante que insiste que mais ameaçadoras ao bem-estar da humanidade são a fome e a falta de oportunidades para que as pessoas garantam as suas necessidades básicas e que a humanidade já está acostumada a se adaptar às mudanças climáticas. Para a gente poder entender melhor tudo isso e também para compreendermos o panorama atual do meio ambiente, do nosso impacto real na natureza, na temperatura do planeta e também as perspectivas futuras dentro desse contexto, a gente convidou o professor Paulo Horta, que é bacharel em Ciências Biológicas pela USP, doutor também em Ciências Biológicas pela mesma universidade. Fez seu estágio pós-doutoral em Ecologia Marinha no Reino Unido e também no Algarve, em Portugal. Foi professor da Universidade Federal da Paraíba, professor visitante na Universidade de Salento, na Itália, e atualmente é professor titular da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele atua na formação de profissionais nas áreas de oceanografia e biodiversidade, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Ele representou até 2019 o Brasil junto às Nações Unidas como especialista. Atualmente se dedica a estudos relacionados ao diagnóstico socioambiental e à busca de soluções para o enfrentamento das crises impostas pelas mudanças climáticas e poluição. Tem contribuído na construção de articulações e arranjos nacionais e internacionais, busca trabalhar com divulgação científica, também com fomento à criação de políticas públicas nos âmbitos municipal, estadual, federal e internacional. Com isso, ele quer garantir justiça socioambiental e climática com atenção ao direito da natureza e também ao direito transgeracional. Bem-vindo, professor Paulo. Obrigada mais uma vez. A gente já conversou pelo WhatsApp. Eu te agradeço a oportunidade de te conhecer e saber um pouquinho do que tu tem trabalhado e poder esclarecer para a gente algumas questões sobre o meio ambiente. Eu sei que a agenda às vezes é complicada, então te agradeço mesmo. Eu que agradeço, Simone. É um prazer estar contigo e falar sobre esse tema que é tão caro para mim. Já faz mais de 20 anos que a gente trata dessa questão de clima e vida no planeta, né? E isso, para mim, é, de fato, uma necessidade de uma conversa muito franca, fraterna, amorosa mesmo, porque a gente vai precisar tocar o coração de muita gente se a gente quer mudar as coisas como estão, né? Com certeza. Bom, professor, a primeira pergunta então é, o meio ambiente, a natureza, o clima e assim por diante, né? Pelo que os dados mostram, eles estão de fato ameaçados? E se sim, ou se não, enfim, quais seriam as evidências científicas que suportam essa tua resposta? Tá. Bom, a resposta, eu acho que ela precisa ter bastante peso agora, porque não só a vida no planeta está ameaçada, não só as nossas cidades, não só as nossas sociedades, as nossas economias estão ameaçadas, não é? Quem está ameaçado são nossos filhos e filhas, são nossos pais, nossos avós, são as nossas famílias. Então, se nós não tínhamos vínculo com ecossistemas que estão ameaçados, ou com o outro que estava ameaçado, hoje, depois de vivenciarmos muitas tragédias no Brasil, mas especialmente depois de vivenciarmos tudo aquilo que vivenciamos no Rio Grande do Sul, e a gente precisa lembrar, né, que foram milhares e milhares de pessoas afetadas, né? É difícil encontrar alguém no sul do Brasil que não conheça alguém, que não recebeu alguém, que não tenha sabido do que aconteceu ali. Então, é sim algo muito grave, é sim algo que toda a sociedade precisa discutir, porque vai impactar todos e não vai impactar todos de forma igual, né? Agora, a ciência sim tem muitos elementos, muitas informações acerca
do que está causando a mudança climática e das suas consequências, né? Essas informações começam a ser produzidas há mais de um século atrás, né? E à medida que o tempo passa, essas informações vão sendo sistematizadas e, claro, elas vão sendo conferidas inclusive por empresas que trabalham com exploração de petróleo, Texaco, Total, todas elas conhecem muito bem as propriedades daqueles gases que chamamos de gases estufa, as propriedades do vapor da água em relação à manutenção do calor dentro do planeta. Então, quanto mais gases estufa, e essa é uma informação que já está mais do que bem estabelecida, né, maior é o cobertor que cobre o planeta, mais grosso fica esse cobertor. E para quem já botou cobertor demais, sabe que chega uma hora que a gente passa um calorão. E é isso que está acontecendo com o nosso planeta, né? O nosso planeta está sofrendo de um calorão por conta de um cobertor que nós mesmos colocamos. Só que esse cobertor, né, fizeram cálculos bastante sofisticados, usando o melhor que nós temos de física e matemática. Quanto que a gente recebe por energia por metro quadrado? E isso, obviamente, significa quanto que a gente aquece por metro quadrado. E qual que é a quantidade dessa energia? E faz 2 anos que um colega dos Estados Unidos fez esse cálculo. Quanto de energia esse aquecimento representa? E aí é muito importante, aqueles que nos ouvem, que esse cálculo assustou o próprio cientista. Quando ele chegou na quantidade de energia, ele refez o cálculo, escreveu para os colegas, confere para mim, vê se está certo. E porque não é possível. Porque nós estamos falando de uma quantidade de energia, Simone, equivalente a explodirmos 25 bilhões de bombas atômicas, iguais a que destruíram Hiroshima e Nagasaki. Então, a ciência hoje chegou numa sofisticação que a gente olha para esses últimos 150 anos, né, desde a Revolução Industrial, estou arredondando, né, até aqui, um século e meio aproximadamente, e efetivamente consegue detalhar com sutileza as consequências de nós termos queimado tanto carvão, tanto petróleo, tanto gás, que de natural não tem nada, de nós termos desmatado tanto, né? E desmatado vários biomas, expondo, portanto, os solos, aumentando as emissões derivadas aí do uso da terra, para além daquelas emissões relacionadas à queima de combustível fóssil. Então, sim, nós sabemos com detalhes, com sutilezas de como as coisas estão acontecendo. E eu acho que isso raramente acontece na ciência, mas já faz mais de uma década que é a percepção de que a mudança climática é uma atribuição da nossa sociedade de produção e consumo viciada em combustíveis fósseis e no desmatamento, né? Essa percepção passa a ser um consenso na academia, né? Então, o último relatório do IPCC, na verdade, os últimos 2 relatórios do IPCC, de diferentes formas, mas já trazem esse consenso de uma academia, que eu posso dizer, de uma academia séria, né? Os outros estão à margem da ciência, estão falando bobagem, e na minha perspectiva, considerando tudo aquilo que está envolvido, Simone, são canalhas, né? Porque hoje mudança climática não é um prejuízo para a plantação de milho, algodão, soja, que já é gravíssimo. Não é só um alagamento que as pessoas perdem os móveis. Nós estamos falando de fenômenos que tiram a vida de milhares de pessoas. Não é como aconteceu com centenas e centenas de famílias que tiveram parentes, né, mortos durante as chuvas no Rio Grande do Sul. Milhares no Paquistão, dezenas no Texas, na Europa, na Espanha. Enfim, está acontecendo em todo canto.
e a gente não tem como tapar o sol com a peneira. Né? É fundamental que hoje, né, se a gente anda de avião, ou se a gente usa um telefone celular, a gente usa aquilo que foi produto da ciência, uma ciência que nasce na física, na matemática, depois ela é transformada, compreendida, e engenheiros transformam elas em facilidades para as nossas vidas. E, de certa forma, a ciência, ela faz isso, né? Ela transforma toda essa informação numa facilidade para a nossa vida, porque mostra para a gente o que a gente errou até aqui. Ou seja, está fácil. A gente tem muita clareza o que a gente não pode fazer e o que a gente pode ou deve fazer, e deve fazer muito rápido, para produzir esse processo de transformação ecológica. Né? Não sei se foi pergunta. Bom, acho que sim, e acho que também a gente vai explorando outros aspectos ao longo, né, da conversa. Legal. Porque também é um assunto complexo, Sim. né? Não é só... Não é um tema único, quando a gente fala em meio ambiente, né? É um sistema todo dinâmico, complexo, uma coisa interage com a outra, enfim. Então, a gente tem aqui um desafio e tanto, né, de trazer isso para o grande público, mas a gente vai conseguir. Bom, aqui a próxima pergunta, na verdade, são várias perguntas numa só, então fica bem à vontade, tomar o tempo que tu precisar para responder, tá? Então a gente ouve bastante, né, que se a gente não cuidar do planeta, não cuidar da natureza, a gente vai chegar a um ponto chamado ponto de não retorno. E nesse ponto, né, a vida no planeta, pelo menos na forma como a gente conhece hoje, ela passa a ser inviável. E então a gente quer saber aqui se tu pode nos explicar como, sobre o que é esse ponto de não retorno, né, as consequências se a gente atingir esse ponto de não retorno, e o quão perto, quão longe a gente está, se a gente... O que a gente precisa fazer para evitar? Quer dizer, se é uma coisa coletiva, é algo individual, as duas coisas? Eu sei que é complexo, pode tomar, a palavra é tua. Tá, legal, Simone, vamos lá. Bom, primeiro, né, os pontos de não retorno, ou os pontos de inflexão, né? Todo processo tem um comportamento que ele tende a previsibilidade, daqui a pouco ele chega no limite daquele sistema e esse comportamento ele inflexiona. Né? A gente está passando por isso, por mais de uma dezena de sistemas que representam os pilares que sustentam a estabilidade climática no planeta. Então, nós estamos falando, claro, dos mais conhecidos, da floresta amazônica, né? Nós estamos falando de uma grande circulação no Atlântico, que é a circulação meridional do Atlântico, conhecida da sigla em inglês, Atlantic Meridional Overturning Circulation. Então, essa circulação meridional do Atlântico, que a água quente vai por cima, passa na frente do Brasil, visita o Golfo do México, cruza o Atlântico em direção à Europa, e ali, então, ela começa a esfriar e afunda na frente da Groenlândia e vem pelo fundo do Oceano Atlântico até lá a Antártica, e ali ela faz outras voltas e enfim, fecha um grande sistema no planeta que vai transportando calor ao longo das diferentes latitudes dos diferentes continentes. Mas isso para dizer que é um outro sistema que também tem um ponto de inflexão muito, muito conhecido, muito debatido, etc. E assim nós vamos passando por vários sistemas, como os recifes de coral, que também representam um desses pontos de inflexão. Né? Um sistema que tem um ponto de inflexão muito conhecido. Muitos desses sistemas, o ponto de não retorno está relacionado a um aquecimento de 1,5 graus. Entre eles, as áreas permanentemente congeladas na Groenlândia, no oeste da Antártica e os sistemas recifais biogênicos construídos por corais. Esses 3 sistemas, em média, têm a sua estabilidade. Ô, meu querido, um aluno meu chegou aqui. Ei, tá bom, perdão.
Tá bom. Perdão, Simone. Ô, Guido, que bom te ver! Um aluno de doutorado que eu não vi há muito tempo. Quer que eu comece de novo? Não precisa. Não precisa, professor. Pode tranquilo. Tá bom. Bom, mas então, esses 3 pontos de inflexão, né, relacionados ao aquecimento de 1,5 graus, eles, então, é muito difícil dizer isso, mas talvez nós já tenhamos chegado no ponto de não retorno. Isso significa que parte do oeste da Antártica não vai mais parar de descongelar. Groenlândia também não. E é muito provável que nós estejamos vivenciando, né, a perda dos nossos sistemas recifais, que certamente terão essa sina decretada se o aquecimento chegar a 2 graus Celsius. Né? Estudos recentes, né, mostram que parece que para o oeste da Antártica o derretimento é inevitável. Isso deve levar, por exemplo, a uma elevação do nível do mar da ordem de 2, 3 metros até o final desse século. Só para perspectiva isolada para a região do oeste da Antártica. Imagina que nós estamos falando de pontos de inflexão de sistemas que estão interconectados. Né? Um desses sistemas é aquele relacionado à circulação do Atlântico, né, que também parece que se avizinha de seu colapso. Né? Esse colapso pode acontecer a qualquer momento a partir desse ano, mas não deve passar de 2095 se nós não mudarmos drasticamente o comportamento da humanidade. Isso significa que por volta, que em média, né, considerando uma média, que esse colapso da corrente meridional do Atlântico, essa corrente de trocas, né, a MOC, ela pode sim colapsar até 2050. Assim como estudos mostraram que a Amazônia pode colapsar até 2050, se a gente continuar nas atuais taxas de desmatamento com o aquecimento. Apesar da mitigação que a desaceleração da MOC produz sobre as secas na região sul do Amazônia. Mas essa correlação, né, de certa forma, positiva entre a desaceleração da AMOC com as chuvas no sul da Amazônia, que seria bom em teoria para nós, ela não é forte o suficiente para evitar a tendência de savanização, né, da Amazônia que vem sendo observada, quando essa Amazônia é maltratada com desmatamento, com queimadas e com ondas de calor e secas sem precedentes na região mais ao norte. Então, é muito importante mostrarmos para todas e todos que tudo isso está interconectado. E isso tem relações diretas com as nossas vidas. Porque, por exemplo, se um desses pontos de inflexão colapsar, por exemplo, se a Amazônia colapsar até 2050, como disse um trabalho aí, que foi publicado 2 anos atrás, nós temos um problema gigantesco de alimentação dos rios voadores. Rios voadores que são fundamentais para termos chuvas na região do centro-oeste e parte do sul do Brasil. Sem essas chuvas, nós perderemos a principal região de produção de grãos e de alimento para o brasileiro e para a brasileira. E com menos alimento, teremos alimentos mais caros nas prateleiras. Com alimentos mais caros, mais inflação. Com mais inflação, nós viveremos toda uma tragédia com fragilização do Estado, enfim, tudo aquilo que a gente viveu já em outros momentos, por outros motivos. Mas dessa vez não estará na nossa mão resolver esses problemas de natureza socioeconômica, porque esses problemas de natureza socioeconômica serão causados, sim, pelo avanço da mudança climática e pela chegada dos pontos de não retorno desses sistemas. E quando a palavra é dita, né, ponto de não retorno, é fundamental a gente ler
essa frase com a dureza que ela guarda, né? Ou seja, é não retorno. Isso significa que a gente pode gastar muita energia, mas o derretimento não vai parar, a elevação do nível do mar não vai parar, e a savanização da Amazônia não vai parar, ou os branqueamentos dos sistemas recifais não vão parar. Ou seja, é um erro que não dá para remediar em poucas gerações, né? É claro que, se nós corrigirmos os rumos da sociedade, bom, aí talvez em algumas dezenas e dezenas de anos, talvez mais de um século, nós possamos sim recuperar alguns dos prejuízos que essas inflexões produziram. Mas é fundamental que a gente, sabendo dessa situação, sabendo que esses pontos de não retorno, muitos deles ainda não chegaram, é muito importante priorizar as ações. Quando eu falo ação, eu gosto de colocar com letra maiúscula, porque é muito importante sairmos do blá, blá, blá e passarmos para a ação na perspectiva de termos, de fato, políticas, financiamento que possam, por exemplo, não só frear o desmatamento, mas começar uma grande campanha de restauração da Amazônia, restauração das florestas tropicais, né? E é por isso que talvez nós tenhamos o programa agora funcionando, que é o Florestas Tropicais para Sempre, que precisa conservar aquilo que está bem preservado, identificar aquilo que foi degradado, remediar e restaurar esses ambientes, esses sistemas, o quanto antes, para que nós possamos, de fato, termos esse enfrentamento sistêmico, né? De outra forma, isso não vai ser possível. Porque se nós não fortalecermos essas colunas, esses pilares que sustentam o clima do planeta, de fato, pode entrar num espiral e a superfície da nossa casa ficar inóspita, né? E é algo trágico de admitir que a gente está muito próximo de vivenciar esse encadeamento de uma série de pontos de não retorno e de nós transformarmos, de fato, a vida em uma exceção, sendo que a vida hoje é a regra, né? E eu queria trazer, Simone, um elemento importante. Quando a gente fala das probabilidades, né, nós temos probabilidades muito grandes desses pontos de não retorno chegarem se nós mantivermos o ritmo atual de emissões, sejam elas advindas da queima de combustível fóssil, seja ela vinda do desmatamento, né? Essa emissão vinda do desmatamento é tão grave quanto aquela que vem da queima. Mas se nós continuarmos como estamos e aquecermos o planeta a mais de 2 graus, talvez a 3 graus Celsius, nós podemos produzir até 2050, metade desse século, portanto, logo ali, né, ambientes tão hostis a tudo aquilo que a gente precisa e depende, estabilidade climática para plantar, para criar animais, estabilidade climática para poder fazer o saneamento, para ter saúde pública, né? Tudo isso, de fato, depende da estabilidade climática, depende da previsibilidade que hoje a gente vivencia com dificuldade já, né? Aqui em Florianópolis está difícil saber que dia que vai chover, que dia que não vai, né? Se vai fazer sol, se não vai. Está muito instável o clima. E isso é terrível para a produção de alimento, né? E tudo isso, portanto, pode produzir um planeta que seja tão inóspito que a gente tenha uma quebra da economia da ordem de 50% até 2050. E, o que é mais trágico, uma mortalidade de seres humanos da ordem de 4 bilhões de pessoas. Isso está no relatório publicado no começo desse ano pela Universidade de Exeter.
Mas quem morre normalmente são os mais vulneráveis, certo? Sem dúvida nenhuma. E o senhor acha que tem a ver com isso? Ou nossa... As principais vítimas disso tudo vão estar no sul global, vão estar na África, na América Latina, vão estar no sul da Ásia, né, vão estar, de fato, nas frações mais vulneráveis dessas sociedades e vão estar especialmente em negros e negras e nas mulheres, porque é quem, de fato, está à frente das famílias, é quem, de fato, está à frente desse processo de enfrentamento na maior parte dos casos. Né? Perdão. Não, eu que peço. Não, e aí eu fico me perguntando, será que é por isso que alguns países do norte global, eles, não estou dizendo todos, né, não se preocupam tanto com esses pontos de não retorno, essas evidências científicas que surgem, que inclusive são eles muitas vezes que colocam à disposição, né, publicam esses dados, também não são os únicos, mas muitas vezes vem deles. Será que é uma crença de que com eles nada vai acontecer, na tua opinião? E aí que a gente já está indo meio para um achismo, né? Uhum. Já estamos saindo um pouco das evidências científicas e conversando um pouco mais pessoalmente. É algo que pode ser, mas eu vejo isso mais na perspectiva do lobby. Né? Eu acho que as nossas inações são muito fruto da construção política que é resultado do balanço do poder econômico. Né? Ou seja, infelizmente, os nossos congressos, não só do Brasil, né, do mundo inteiro, esses congressos, os senados, as presidências, essas são casas de poder reflexo do balanço do poder econômico. Então, quando o mercado financeiro, né, joga dinheiro numa candidatura, e esse mercado financeiro, de alguma forma, depende ainda, ou quer explorar as oportunidades, entre aspas, né, de forma muito, aspas, diabólicas, né, quero explorar as oportunidades do fim do mundo, de usar o petróleo e o carvão, esses caras usam e advogam, né, para que seus representantes, que não são representantes dos povos, são representantes desses poderes especulativos, né, que vivem nas sombras dos palácios, esses poderes especulativos, de fato, acho que definem um pouco o comportamento dessas nações diante, por exemplo, da construção dos acordos nas últimas tantas conferências das partes, né, nas últimas COPs, que nós tivemos posições muito tímidas, se não omissão, inação, prevaricação de quem está no governo, em relação à tomada de decisão. Né? Só para dar um exemplo muito claro, se nós tivéssemos tido outras relações, né, do governo passado em relação às COPs anteriores, talvez nós tivéssemos tido acordos mais ambiciosos que nos permitisse construir adaptações e mitigação mais robusta para que nós pudéssemos enfrentar o evento extremo que o vitimou o Rio Grande do Sul, salvando vidas, salvando propriedades, salvando, portanto, não só o aspecto ambiental, mas também o aspecto socioeconômico. Então, é muito importante a gente entender que, sim, essas políticas públicas, o jogo de poder, interfere diretamente, né, no nosso dia a dia, né, no nosso destino. Esses caras estão definindo o nosso destino a todo momento. Olha o que aconteceu ontem no Congresso. Né? Esses bilhões que o governo estava tentando aumentar de arrecadação, taxando bets, né? Gente, é cassino eletrônico, é algo viciante que está destruindo famílias. E o poder desses caras é tão grande que o Congresso, de maneira impensável, deixa que Caducou, né? Que a medida provisória caducasse. Mas é inadmissível, é inacreditável o que está acontecendo, e acontece todo dia. Né?
ontem, né? 17 bilhões, agora, com 17 bilhões, Simone, 17 bilhões, imagina quanta coisa nós, com educação, não faríamos na saúde, não faríamos no meio ambiente. É muito mais do que o orçamento anual do Ministério do Meio Ambiente. Então, é de fato algo que precisa mobilizar as pessoas, porque é algo que, sim, fala sobre nós, fala sobre o nosso dia a dia, fala sobre aquilo que a gente quer para nós mesmos, né? Para as nossas crianças, para os nossos idosos, que também são extremamente vulneráveis, né? Então, acho que nós precisamos botar a mão na consciência e, de fato, colocar lá pessoas que sejam minimamente vacinadas contra esse lobby, né? Enquanto o poder econômico definir a composição de congressos e senados, ficaremos vítimas desses poderes, né? É importante, além do voto, né, que a gente então já está comentando e, enfim, falar com os seus representantes, né, muitas vezes assim, eu voto em fulano ou beltrano porque eu sou a favor da família, né, então eu quero esse representante. Então, ser a favor da família também tem que ser a favor do meio ambiente, porque senão não teremos famílias, né. Bom, mas quando tu falou assim, um programa chamado Florestas Tropicais para Sempre, eu não conheço esse programa, podia falar um pouquinho sobre ele rapidinho? Claro, claro. É um programa federal? É um programa multilateral, é um programa que a gente precisa. Esse programa ele foi apresentado e discutido e aprovado em Dubai, na COP de Dubai, né? E ele, então, representa uma articulação das Nações Unidas para a criação de um fundo de 250 bilhões, de até 250 bilhões de dólares por ano, que deveria ser dedicado ao Sul Global para que esse faça o diagnóstico, conservação, remediação, restauração de florestas tropicais, né? E no Brasil foram incluídos os manguezais entre as florestas tropicais, né? Para além de Amazônia, por exemplo. Então, temos essa alternativa. Mas é um fundo que ainda tem muito pouco recurso perto daquilo que ainda não foi plenamente abastecido, né? Então, esses compromissos das nações, especialmente das nações mais ricas, ainda estão muito aquém das nossas necessidades, das necessidades planetárias. Existe um cálculo feito nesse universo de pagamento por perdas e danos, desse universo de promoção de justiça climática, que o Sul Global, especialmente o Sul Global, precisa da ordem de 1,3 trilhões de dólares por ano para fazer uma transformação ecológica, para além daquilo que é a transferência de tecnologia, para aquilo que é a transformação na geração de energia, né? A gente precisa, de fato, de muita coisa. A gente precisa produzir alimento, não produzir coisa envenenada, né? A gente precisa de uma educação emancipadora, não de algo pasteurizado. A gente precisa de muita coisa. E tudo isso, né, pode vir dessa repactuação do PIB do planeta. Nós estamos falando de um planeta que tem um PIB da ordem de 100 trilhões de dólares por ano. Isso significaria o planeta destinar 1% do PIB para fazer justiça. E, infelizmente, não estamos conseguindo nem esse 1%. Nem o 0,2,5% para o fundo Florestas para Sempre estão chegando. Não chegaram os 100 bilhões que foram pactuados lá atrás, em Paris, né? De pagamentos de perdas e danos. Enfim, de fato, não existe compliance, né? Não tem transparência, não tem um compromisso ético com o bem comum, né? Eu acho que falta demais essa meia-culpa desse norte global, que às vezes fala de uma maneira muito bonita, tem frases, nossa senhora, eu vejo, escutando ali as aberturas, as falas dos chefes de Estado, né? Frases que dá vontade de chorar de tão bonitas, chegam a ser poéticas, né? Mas as ações não acompanham, né, essas frases, né? As ações dos governos
e as ações, especialmente, das empresas destes estados. Né? Por exemplo, boa parte das petroleiras do mundo estão no norte global, não é? E elas exploram o sul global, deixando as mazelas para o sul global, as mazelas relacionadas à poluição, alimentando o clima com mais e mais gás de estufa, portanto, alimentando a mudança climática e deixando, né, para o passivo, para quem é mais vulnerável, sofrer diante dos eventos extremos. É trágico, mas eu acho que a causa disso tudo é o lobby, e esse lobby só pode ser combatido com muita participação popular. Né? As pessoas precisam entender que o poder emana no povo, e ao povo pertence. E voltando ao povo, né? A gente precisa votar, precisa estar atento, precisa cobrar, né? E ações individuais têm impacto? Por exemplo, se a gente passar a cuidar, comprar menos, né? Consumir menos, consumir um pouco mais do que é necessário, buscar empresas que tenham responsabilidade, isso tem impacto? Ou, enfim, não, sem dúvida, não adianta muito? sem dúvida tem. Né? Agora, é muito importante que sim, a gente tem que agir localmente pensando globalmente. Eu acho que essa frase que a gente falava nos anos 90, ela continua válida e ela precisa ser exercitada, né, por todos e todas. É muito importante que isso, de fato, aconteça. Agora, nós chegamos num ponto que a carência de políticas públicas nos deixa diante dos tais pontos de não retorno, diante dos pontos de inflexão que se aproximam. Então, se nós não tivermos muito contumato, nós não agirmos em 2 anos, se a COP30 não for, sabe, estupenda, se não for a COP da ação, é muito provável que a gente ultrapasse definitivamente 1,5 graus. E isso nos aproxima demais a 2 graus Celsius. E para evitar os 2 graus Celsius, nós temos não mais do que 15 anos. Ou seja, não tem mais tempo, não é para o final do século, gente. Não é? Nós estamos falando de coisas que são para agora. Nós temos, e um trabalho recente calculou isso com detalhe, nós temos 690 gigatoneladas de dióxido de carbono para queimar, ou equivalente, né, para queimar, se a gente quiser manter o aquecimento ali em 2 graus Celsius. Sabendo que isso vai ser uma tragédia, porque vai acabar com os recifes de coral. Mas isso significa nós mudarmos a matriz energética do planeta a partir de agora. Né? Ou seja, para além da ação individual, precisa ter, sim, ação coletiva. Do voto, a ação coletiva na perspectiva de Greta Thunberg. Ir para frente do Congresso, ir para frente da Câmara de Vereadores, ir para as praças públicas, nas Fridays for Future, né, as sextas-feiras para o futuro. Precisamos criar as nossas sextas-feiras, os nossos sábados para um futuro. Precisamos ter, de fato, momentos onde nos nossos bairros, nas nossas cidades, todos aqueles comprometidos com o futuro estejam juntos para pressionar ações de Estado, Estado com E maiúsculo, né? Estou falando da cidade, do bairro, do Estado, seja lá qual for, mas claro, do Brasil e de todos os países do planeta, porque nós precisamos de ações a partir de já. E, sem dúvida nenhuma, esses coletivos, se organizados, boicotando produtos que sabidamente são fontes de emissão, são fontes de desmatamento, enfim, tudo isso, a mudança da dieta, não é? Tudo isso feito de maneira organizada, coletiva, colaborativa, cooperativa, não é? Tem muito poder. Então, para além do individual, precisamos avançar para a organização. E essa organização, sim, tem um poder extraordinário de transformação e de mobilização.
Porque à medida que a gente transforma, a gente mobiliza e a gente cria um efeito em cadeia, que pode criar uma grande onda de transformação. Isso tem sido estudado por colegas e tem sido entendido como um ponto de inflexão positivo. Ou seja, se nós temos os pontos de inflexão negativos que podem produzir o colapso do clima do planeta, nós temos o ponto de inflexão positivo da nossa sociedade, que pode não só evitar os piores cenários, mas pode restaurar o clima do planeta. A ciência hoje tem informação de sobra, tem mecanismos de sobra para sim, para restaurar o clima, usando aquilo que o planeta tem. A natureza restaurou a vida por pelo menos 5 vezes ao longo dos últimos milhões de anos. Porque sim, nós tivemos 5 grandes eventos de extinção em massa, pelos quais nós passamos. E esses eventos vieram acompanhados de expressiva mudança climática, não é? Temperaturas, extremos de temperatura, enfim. Foi uma tragédia, produzidas por cometas, produzidas por erupção vulcânica, enfim. Uma tragédia terrível. Mas a natureza restaurou a vida. E ela seguiu. A vida seguiu até hoje. E essa vida construiu uma estabilidade extraordinária agora, né? O Holoceno. Estabilidade essa que a gente usou e abusou. Né? A gente prosperou, a gente inventou a agricultura, a gente inventou a pecuária, a gente domesticou os animais, a gente amou, a gente foi feliz, a gente pintou e bordou. Mas acho que a gente pintou demais, né? Eu acho que a gente errou a mão, errou a medida, e aí vieram as tragédias da Revolução Industrial, que a gente nem sabia, né? Teve um monte de coisa que foi interessante do ponto de vista do descobrimento, por exemplo, dos antibióticos, uma coisa maravilhosa, tal, que está relacionada com esse universo de explosão da ciência como instrumento de emancipação da humanidade. Só que eu acho que a gente foi arrogante demais e ignorou as advertências que a própria ciência vinha dando desde já do século XIX, né? Bom, professor, lendo o teu currículo, a gente se depara com umas expressões que eu achei interessantes, achei que era legal também da gente trazer para as pessoas conhecerem. Então, uma delas seria justiça socioambiental e climática e direito da natureza e transgeracional. Então, agora, queria que tu explicasse um pouquinho, conceituasse essas expressões que tu usa, né? E explica por que a gente tem que se preocupar com isso, por que tu te preocupa com isso, quer dizer, agora quer dizer que a natureza, então, tem o direito da natureza, vai ter uma constituição ali da natureza, como é que funciona isso? Eu acho que esse resgate, eu sou um menino que veio do interior, eu andava com estilingue no pescoço, nunca tive, na minha formação, essa preocupação, né? Ou seja, eu posso dizer que eu era um moleque que mal botava uma camiseta, né? Mas vivi, por conta disso, no interior de Goiás, os meus primeiros 15 anos aí, mergulhado na natureza. Então eu era parte dela, né? E eu nunca imaginei isso. Isso era eu, né? Eu acho que muitos da minha geração, da nossa geração, vivenciaram esses territórios que ainda guardavam muito de natureza. As cidades eram muito menores, não tinha calçamento na rua, enfim, eram outras as realidades. Eu acho que a partir dessa base a gente começa a entender o contexto atual, e claro, né, inspirado por uma série de outros colegas, a gente vai se deparando com as tragédias, né, e vendo que essas tragédias têm sim uma natureza que é humana, mas essa tragédia natural, né, para com as espécies de animais e plantas, ela é tão grave quanto. Só que ela foi silenciada por muito tempo, né? E a gente, acho que vai entender a gravidade disso à medida que a gente vivencia isso, que a gente sente isso. Hoje, por exemplo, eu faço questão de dialogar com meus alunos, e por mais bizarro que possa parecer, todos os ambientes
têm vozes, esses ambientes têm cores, esses ambientes, eles têm cheiros, esses ambientes, sem dúvida nenhuma, sentem, né? Cada animalzinho, cada planta sente, de sua forma, é claro, mas sente. Portanto, do ponto de vista ético, moral e científico, essas entidades vivas não podem ter outra relação com o direito que não a mesma que nós temos. E é a partir dessa perspectiva que a gente entende que, sim, a natureza e suas partes devem ter direitos reconhecidos. Em Florianópolis, esses direitos foram reconhecidos na lei orgânica do município, né? E a gente vem advogando para que ações como essas se espalhem por todo o mundo, para que, assim como em outros países isso já aconteceu, para que isso de fato aconteça. Porque isso é bom para a natureza, é claro, então, eticamente a gente está sendo coerente, mas isso é bom para a gente, porque a gente é parte da natureza, né? Então, o direito da natureza vem da percepção de que ela somos nós, não é? Então, se nós queremos ter nossos direitos reconhecidos, é fundamental reconhecermos o direito dela, da natureza. Bom, e do ponto de vista da justiça, uma vez a natureza tendo direito, nós precisamos entender que a natureza, ela é fruto da variabilidade que acontece no espaço e no tempo. Então, se a gente quer ter justiça que transcenda no tempo e em diferentes regiões, nós precisamos proporcionar essa justiça ou lutar por essa justiça, considerando tudo que a ameaça, né? E nesse caso, a mudança climática ameaça, por exemplo, o sul global, mais do que. Então, precisamos lutar por justiça climática para o sul global, porque o sul global não emitiu nas quantidades que o norte global emitiu, portanto, ele não é tão responsável quanto o norte global pela tragédia que nós vivenciamos. Então, nós temos que entender que nós, claro, devemos compartilhar as responsabilidades pelo enfrentamento, mas as ações precisam ser diferenciadas e ponderadas pelos envolvimentos de cada uma das partes na produção desse momento, né? Então, acho que buscar por justiça climática é isso, né? Primeiro, olhar para esse passado. Quem produziu a crise climática? Fulano, Beltrano, foi o norte global, né? Inglaterra começa queimando carvão que nem uma louca lá em 1850. E depois isso vai para os Estados Unidos, isso vai para a Europa, enfim, eles queimaram um monte. E depois impuseram para suas colônias o desmatamento. Toda a riqueza foi para lá, né? A riqueza não ficou no sul global. O que ficou no sul global foram as tragédias sociais. E a resultante desse processo de exploração, a resultante mais trágica é essa, não é? Que é a crise climática, que hoje é uma evidência de que o planeta Terra, de fato, está para além do seu limite, né? E isso foi muito bem trabalhado pelos colegas, né, representados aí pelo Johan Rockström, que é o cara dos limites planetários, né? Mas, enfim, e nessa perspectiva, né, de espacializarmos a justiça climática, a gente precisa também temporalizar essa justiça e saber que à medida que nós continuamos errando, né, ou vivenciando os nossos vícios, com o desmatamento, com a exploração de carvão, com a exploração de petróleo. O que está acontecendo no Brasil, a exploração de carvão acontece em Santa Catarina, né? E é muito importante que a gente lembre disso. Santa Catarina não só tem mineração de carvão, como também tem termoelétrica, né? A gente queima carvão da pior qualidade. É importante lembrar. Mas toda essa queima está produzindo, não só em diferentes lugares, né, injustiças, mas está produzindo injustiças no futuro. Portanto, essa é uma questão
que é transgeracional. Então, se a gente quer justiça climática, a gente precisa falar dela do ponto de vista do planeta, do espaço, né? Justiça para o sul global, que não emitiu, mas sofre, e justiça para as crianças que nem nasceram. Elas nem nasceram, portanto, elas não emitiram nada, mas vão sofrer mais que 5 vezes do que nós. Então, por isso, justiça transgeracional. Bonito. Bom, pelo que tu contou aqui pra gente, tu vem de uma região que o agronegócio é muito forte, né? Originalmente, né? Tu nasceu e tal. E aí, o agronegócio é ou não é um dos maiores inimigos do meio ambiente no Brasil? O agronegócio, pois é, o Brasil é um país que ele é uma das vítimas da Revolução Verde. Né? O agronegócio ele é produto da Revolução Verde. Para os nossos ouvintes, né, lembrarem, lá no pós-guerra, né, um monte de fábricas descobriram um monte de substâncias que, de alguma forma, matavam aquilo que se chamava de praga, de ervas daninhas, matavam os insetos, enfim, matava aquilo que era um prejuízo para a produção de grãos. Eu estou exacerbando grãos, porque não necessariamente é alimento. Não é? Então, quando nós falamos de agronegócio, e esse agronegócio é um produtor de grãos, que em grande medida são exportados para a produção de ração para produção ou para a criação de ave, de suíno, enfim, para a produção de proteína no norte global, nós estamos falando, de fato, de algo que é extremamente prejudicial para a natureza. Por quê? Primeiro, usa um pacote tecnológico que é importado e é extremamente prejudicial. Usa agrotóxico, usa fertilizante da mineração, é viciado em avançar, né? Está sempre avançando sobre novas fronteiras, não para de desmatar, né? É um sistema que, de fato, polui a água, polui o solo e polui a atmosfera. A gente precisa entender que, para ter a produção de soja no Mato Piba, por exemplo, a gente tem a mineração do nitrogênio, do fósforo, do calcário, e essa mineração emite um monte de carbono. Para ter a produção de soja no Mato Piba, teve que desmatar cerrado, desmatar a parte da Amazônia, enfim. E tudo isso, todo esse desmatamento, todos esses agrotóxicos que também são colocados ali, né, os mata-mata, né, a gente está falando de venenos dos mais diversos. Né? Tudo isso vai para os rios. Tudo isso vai para os rios junto com muita erosão, vai para os rios junto com perda do solo em qualidade e em quantidade. E isso é exportado do riozinho menor para o riozinho maior, vai tirando a vida desses rios. Quando era moleque, Simone, nossa, os riozinhos pertinho da minha casa. A gente pegava peixes gigantes. Hoje mal tem água. Não é? Mal tem água. Por conta do desmatamento, por conta dessas monoculturas que usam máquinas extremamente pesadas, gigantescas, que vão compactando o solo, diminuindo a quantidade de infiltração e aumentando a velocidade de escoamento. Não é? Tudo vai produzindo cenário para grandes flutuações de volume nesses rios. Ora, o rio está seco, porque você não tem evasão crônica, gradual. Ora, ele está super cheio e está destruindo as nossas cidades. E esse rio, a única coisa que ele tem de comum é, muitas vezes, a ausência de vida, ou de abundância de vida, né? Porque ele foi envenenado. Nós retiramos as matas ciliares. Hoje, o ato no Brasil chega a ser triste, porque a gente vê que muitos rios são completamente desprovidos daquela matinha que acontecia suas margens. Né? Essa mata ela é fundamental para
não só manter, né, a sombra para toda aquela fauna e flora, mas para manter a qualidade e a quantidade de água, porque ela faz com que a água infiltre, ela filtra essa água, enfim, aquela floresta ciliar ou ripária, aquela floresta é fundamental, e ela se perdeu, né? Ela se perdeu em grande medida, assim como outros tantos biomas se perderam, né? E com isso, com o avanço desse sistema de produção, nós, claro, avançamos na produção de commodities, mas não necessariamente avançamos na produção de alimento. E para mim fica muito claro isso quando o agronegócio tem recorde de produção, né, 2021, 2022, independente da pandemia, produz bastante, mas a fome aumenta no Brasil. Né? Durante aquele momento, mais de 30 milhões de pessoas voltaram a vivenciar esse absurdo que é a fome. Então, o agronegócio, ele não necessariamente produz alimento. E o agronegócio é, sim, resultado dessa Revolução Verde e foi imposto para o brasileiro e para a brasileira como uma solução, e ele gastou muito com mídia, gastou muito com uma lavagem verde para transformá-lo em algo que seja interessante. Porque as pessoas sabem. Alguém já viu aí um desses produtores, né, do agronegócio vender alface? Ou vender um tomatinho? Né? Não vende alimento. Eles produzem soja, milho, vai. À medida que a escala vai diminuindo, tem aquele que produz arroz, tem aquele que produz feijão, mas daí já não é tão grande. Né? Nós não estamos falando de grandes produtores. Aí, muitas vezes, nós saímos do agronegócio e passamos para a agricultura familiar. Essa agricultura familiar que foi tão atacada, inclusive, literalmente atacada. Não é? Por exemplo, com drones jogando veneno em cima de produtores que insistiam em tentar produzir sem veneno. Então, a gente precisa olhar para isso com uma crítica muito importante e reforçar a necessidade que o Brasil, apesar de estarmos fazendo isso já há algum tempo, mas ele precisa priorizar a reforma agrária. É um país que ainda precisa falar sobre isso. Irônico, né? Porque é um país que tem muita terra, parece que tem muita terra, mas essa terra toda está na mão de muito poucos, né? E a gente vive êxodo ainda, século XXI, gente, a gente vive êxodo em função da falta de perspectiva em relação à vida no campo, né? Os jovens que nascem no campo não ficam no campo porque não tem terra e não querem ser funcionários do patrão, né? Até porque às vezes nem tem emprego, porque tem aquele trator hoje em dia que a inteligência artificial pilota, né? Então é trágico, porque no campo, na produção de alimento, eu estou chamando alimento aquele que não vem veneno, não é aquilo que é de fato de comer. Então esse alimento, ele precisa de carinho, ele precisa de cuidado, ele precisa literalmente de mão de obra para produzir a comida de todo dia, o arroz sem veneno, o feijão sem veneno, o milho sem veneno, né? Tudo sem veneno precisa de carinho. Porque daí você precisa lá usar a técnica de agroecologia, né? Para poder produzir. E isso envolve manejo. E esses manejos, que de fato são regenerativos, depende de pessoas. E isso seria maravilhoso que o Brasil pudesse produzir, porque ele sim teria uma grande oportunidade de estar enfrentando a crise climática, absorvendo carbono, não só acima do solo, mas no solo, restaurando esses ambientes para a produção de um alimento numa perspectiva ecologicamente saudável. Não é? E fazendo isso, ele pode criar uma grande frente de trabalho para nós, não só ruralizarmos o Brasil, porque o Brasil já foi rural, deixou de ser. Hoje o Brasil é urbano, né? Mas precisamos ruralizar o Brasil. Para quê? Para produzir alimento. Mas nesse processo de ruralização, a gente pode fazer uma reindustrialização, que nós também nos desindustrializamos, né? Mas uma
Reindustrialização para quê? Para a produção de alimento. A gente pode, por exemplo, fazer saneamento básico, produzir biofertilizantes à medida que faz o saneamento básico, e esse biofertilizante ser utilizado na produção de alimento orgânico. Ou seja, eu trato o esgoto, produzo algas, por exemplo, dessas algas eu extraio o biofertilizante que vou utilizar na agricultura. Aí eu crio uma economia que é mais do que circular, ela é regenerativa. Porque à medida que eu trato o esgoto de uma forma diferente, eu absorvo carbono no lugar de emitir, porque a alga, quando cresce, absorve carbono. Não é? Eu reduzo a emissão de metano, porque vou diminuir demais a quantidade de matéria orgânica produzida por esse processo de tratamento de esgoto. E vou reduzir a emissão de óxido nitroso. Né? E tudo isso junto e misturado, produzindo emprego e renda. Só que de qualidade. Né? Ou seja, é algo revolucionário que está na base daquilo que a gente tem utilizado bastante, que é a tal economia regenerativa, que é uma teoria cunhada por uma economista britânica, que é a Kate Raworth, que trata exatamente disso, que é nós respeitarmos o limite ecológico dos nossos sistemas socioambientais, garantindo justiça social. Né? Ou seja, é possível gerar emprego e renda, todo mundo ter educação, todo mundo ter lazer, todo mundo ter aquilo que a gente quer ter, mas sem desrespeitar o limite do planeta. Eu te vejo bastante animado e eu percebo assim que quando tu fala, tu tem uma grande motivação. Eu também te acompanho nas redes sociais, eu vejo que tu faz a tua parte também. E de onde é que vem esse otimismo, assim? Porque quando eu converso com as pessoas, e aí claro, eu tenho uma bolha, né? Todo mundo tem a sua, mas eu tento eventualmente conversar, furar um pouco a minha bolha e tal. E mesmo a minha bolha, que é extremamente privilegiada, né? Eu sou professora de universidade federal, então as pessoas que chegam lá, né, estão numa posição de relativo privilégio. Eu vejo que as pessoas não se preocupam com as suas ações individuais e o quanto que os seus hábitos de consumo, por exemplo, impactam. Não querem pensar nisso, né? Eu escuto bastante falar assim, eu só não vou resolver o problema, eu não quero pensar nisso. Eu acho que tem toda uma questão, eu tenho pensado bastante sobre isso, já li algumas pessoas que falam sobre isso, a questão do mundo neoliberal que a gente vive, a precarização das condições de trabalho, inclusive as nossas, Uhum. né? Professores federais, isso vai nos impedindo de ter espaços para reflexões e tomadas de decisões mais proativas em relação ao meio ambiente. Quer dizer, eu tenho uma visão bem mais pessimista, assim. Então eu estou tentando buscar em ti, se tu pudesse deixar de onde é que está vindo o teu otimismo? Quer dizer, que ações que tu enxerga que são positivas e que podem indicar um bom caminho para o nosso futuro. Pois é, Simone. Primeiro, eu acho que a gente tem que fazer uma decisão individual. Né? Eu tomei essa decisão anos atrás. Eu voltei da Antártica em 2016, extremamente preocupado. E lá na Antártica eu tive Bom, a gente fica sozinho num barco, né? Mais de um mês, tem toda aquela viagem. Então você reflete bastante. Eu tomei a decisão que eu não tenho o direito de desistir. Essa foi uma decisão pessoal. Eu não vou desistir. Poderia, né? Ficar na minha bolha da universidade, tenho meu salário, tenho minha prancha de surf, gosto de surfar, gosto de um monte de coisa, mas poderia, de fato, né, me afastar de um monte de coisa que hoje eu tenho feito, que não me afastei, por esse compromisso, por essa decisão pessoal. Eu acho que é muito importante que a gente decida, agora eu vou. E nesse processo de ir, a gente vai resolvendo os problemas à medida que eles surgem, mas sempre com a perspectiva de que a utopia que está lá na frente vale a pena a caminhada. Né? Ou seja, então meu otimismo vem da certeza, não tenho dúvida, que a gente vai ultrapassar esses obstáculos. Até porque quando a coisa aperta, né, quando a água bate no bumbum,
as pessoas mudam de postura, né? Aqui em Florianópolis acabou de acontecer, né? A gente fez uns relatórios anos atrás falando que engordamento de praia não resolve o problema da erosão costeira e, infelizmente, claro, né? Antes do que a gente... Que foi o que aconteceu em Balneário Em Camboriú, Balneário Camboriú também, mas foi ingleses aqui, foi ontem isso. Foi ontem, aqui em inglês. Esse engordamento, eu fui em Porto Belo, disseram que iam fazer lá também, é isso? É aquele de aumentar a faixa de Isso, de areia? aumentar a faixa de areia. Aqui em Florianópolis aumentaram em Jurerê, em Canasvieiras e em ingleses. Em ingleses, infelizmente o mar bateu no muro das casas essa semana, quebrou, invadiu, enfim. Foi uma pequena tragédia. É, e o que dá para ver, pelo menos em parte da comunidade que foi impactada por isso, é que, opa, olha, os cientistas falaram 2 anos atrás que isso aconteceria, e isso aconteceu. Né? Então, acho que à medida que as tragédias vão acontecendo, as pessoas vão mudando de opinião e sua relação com esse problema que é a crise climática. Então, a minha convicção de que vai dar certo vem, né, desse comportamento humano, né, que à medida que, infelizmente, a crise vai agravar, né, é muito importante que a gente tenha essa percepção, inclusive para desenvolver adaptação e mitigação, né, nos estados, nas prefeituras, enfim, nós precisamos de medida de adaptação e mitigação para salvar pessoas, para salvar a economia e para salvar a natureza, porque vai piorar. Vai piorar pelo menos daqui mais 10 anos, 20 anos, deve piorar. Mas se nós mudarmos a partir de agora, é muito importante a gente falar para as pessoas que se a gente mudar, nossa, piora, mas depois melhora. Né? E melhora muito, porque daí nós aprendemos com o erro. Né? E acho que essa melhora, para ela ser resiliente, precisa ser acompanhada daquilo que, para mim, é fundamental nesse processo, que é educação. Né? Porque daí a gente não comete o mesmo erro de novo. Né? À medida que, então, a gente vivencia as tragédias, e vivenciamos, a gente corrige os rumos, estamos tentando. E à medida que esses rumos são corrigidos, as novas gerações olham para esse passado, sabe? E aprendem com essas tragédias, com essas dores, essa sociedade não volta a cometer o mesmo erro. Então, a gente precisa, a partir desse processo, claro, fortalecer a educação, né? A gente precisa que a educação tenha um orçamento maior do que o da defesa, né? Hoje em dia é uma vergonha, a defesa não temos chance nenhuma de, sei lá, do Paraguai invadir o Brasil, mas está lá o orçamento da defesa em 85 bilhões de reais e da educação com 10 bilhões a menos. Né? Pelo menos os dois orçamentos tinham que ser, não tinha que ser igual, né? Da defesa tinha que ser muito menor, mas tudo bem que seja igual, vai, para a transição, né? Para a gente desmilitarizar o Brasil um pouco. Mas o fato é que a gente não pode conviver com esse tipo de absurdo por muito tempo, porque senão, de fato, por mais que a gente consiga vivenciar vitórias nesse processo, essas vitórias seriam efêmeras sem uma sociedade que possa sustentá-la no futuro. Então, a gente precisa fortalecer o nosso sistema de educação e tudo aquilo que o envolve, né? Uma coisa que eu gosto muito, que os colegas no Chile fizeram, então a gente tem muitos e bons exemplos no sul global, que é o Memorial da Democracia. Não sei se você conhece em Santiago, mas em Santiago tem um museu lindo que fala do golpe militar, que fala do período de ditadura e expõe as tragédias desse período, né? As milhares de pessoas que foram torturadas, as centenas que foram assassinadas, tem a fotografia de cada um. Então, e eu tive lá recentemente, os jovens que chegavam para visitar o museu podiam conhecer as pessoas, suas famílias, né? E saber o que aconteceu com eles. Né? E isso, eu acredito, nós precisamos em relação ao clima, em relação à questão ambiental, a gente precisa de memoriais, né? A gente precisa deixar essa memória viva, por exemplo, daquilo que foi vivenciado no Rio Grande do Sul, porque aquela coisa não pode acontecer de novo. Não, e sabe que eu moro em Canoas, né? Embora a universidade seja ali em Porto Alegre, eu moro em Canoas e
sei lá, eu não sei se isso é um valor real, mas a gente sente como se 50% da cidade tenha sido atingida e os outros 50% que, por sorte, foi o meu lado, não foi atingido. E pegou todo mundo, assim, não teve classe social que ficou ilesa, né? Que saiu ilesa. E, enfim, a gente está torcendo que as pessoas, com isso, entendam que tem a ver, sim, com o aquecimento global e que isso tem, sim, a ver com desmonte, né, e descaso com uma série de estruturas de cuidado com o meio ambiente, inclusive estruturas de governo mesmo, né, do nosso estado e dos nossos municípios. E para isso, a gente aqui do Podquem, a gente acredita que é necessário ter um mínimo de letramento científico, né? Porque quando eu falo para as pessoas, olha, tem aquecimento global, e aí eu estou fazendo essa entrevista contigo, e as pessoas veem que tu está em Santa Catarina em outubro e tu está de cachecol, se ela não tem o mínimo de letramento científico, ela vai dizer, não tá quente, é outubro, então o professor tinha que estar de regata, né? E não, então a gente busca trazer essas conversas justamente para as pessoas entenderem que não é assim, né? A gente está falando de uma média global, enfim, com o tempo. Então, embora eu esteja um pouco pessimista, eu acabei pensando aqui que acho que no fundo eu estou um pouco otimista, porque eu ainda sigo fazendo podcast. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que enquanto a gente continua tentando, tá ótimo. Mas especificamente sobre isso, a temperatura na Antártica esse ano teve máximas assustadoras, 35 graus mais altas do que o tradicional para esse período de inverno, né? 35 acima. Ah, tá. Eu achei que era 35 graus de fato. Não, 35 acima, 35 acima. Mas o que é muito quente para essa época, isso tem uma consequência que é o enfraquecimento do vórtice polar, né? E à medida que enfraquece o vórtice polar, o pouco frio que tem na Antártica, ou que ainda tem na Antártica, vaza para latitudes maiores, né? Então, por isso que nessas friacas, né, aí no Rio Grande do Sul, do nada, vem lá e fica muito frio num período que não era para estar. Isso parece bom, mas na verdade é péssimo, porque a Antártica que está segurando, que é o nosso, talvez, nosso congelador, né, que era para estar segurando a friaca do planeta guardada, né, para o inverno, e depois ele as recolhe no verão e assim por diante, não está perdendo esse poder. E com isso está derretendo mais rápido, né? E a gente percebe até, quem tem uma hortinha em casa já percebe, né, que isso interfere também, até as plantas, às vezes, quando a gente vê, já estão florescendo em época que não era para florescer, tá saindo fruto. Eu tenho uma pitangueira aqui em casa, do nada ela deu uns frutos aqui, fora de época, então é confuso até para as plantas, né? Essas mudanças, assim. Bom, a gente chegou numa parte que é um quadro que a gente tem, que é Verdade, esse bilhete Podquem, que é quando a gente faz a checagem de alguns assuntos que estão aí na boca do povo. Tá, vamos ver. Então, isso a gente faz uma pesquisa e vemos aí o que está acontecendo. Então, eu vou pegar um parágrafo aqui que mais ou menos tenta representar o que a gente ouve algumas pessoas falar, tá? Não é necessariamente umas aspas de fato, mas é uma tentativa de emular o que a gente ouve por aí. Então, muito antes de estarmos com a vida das populações ameaçadas pela degradação do meio ambiente, a vida no planeta está ameaçada pela falta do emprego e das oportunidades. De que adianta a gente ter um ambiente preservado e as pessoas sofrendo com falta de oportunidades, né, dinheiro no bolso ali para comprar o que precisa hoje, agora, para a minha próxima refeição? Então, a gente, na visão de algumas pessoas, e aí eu quero aqui dizer para quem está nos ouvindo que não é a minha visão, tá? A gente precisa explorar o que a natureza tem a nos oferecer, garantir emprego e renda antes de qualquer coisa. E aí eu até acrescentaria, talvez algumas pessoas estejam se perguntando depois da nossa conversa, que isso é problema do norte global, não é nosso problema. Porque então, se eles criaram o problema, agora eles têm que resolver e deixa a gente aqui explorar o nosso quinhão. O que tu tem a dizer sobre as pessoas, essa galera que está pensando sobre isso, assim, que está mais no imediatismo? É uma pena, porque é provável que sejam elas umas das vítimas desse próprio processo, né? Como a gente explorou durante o podcast, a mudança climática
ela vai dialogar diretamente com a economia, não é? E vai transformar a vida de todo mundo, por exemplo, alimentando o grande fantasma da inflação, deixando o alimento mais caro. Então, só por isso, todo mundo já vai sofrer, porque vai pagar mais no feijão, no arroz e no macarrão. E o pão, inclusive, que inclusive macarrão e pão vai ser uma raridade, porque o trigo vai sofrer bastante. Não é? Tem um estudo que saiu ano passado, mas que mostra que trigo, arroz e feijão, dieta do brasileiro, não é? Já estão sofrendo impacto das mudanças climáticas. E então isso, sem dúvida nenhuma, impacta demais a vida de todo mundo. Agora, indiscutivelmente, hoje, a indústria da transformação ecológica, que envolve a indústria da produção do alimento, né? Envolve a indústria da geração de energia eólica e elétrica, né? Empregam tanto quanto a indústria fóssil. Né? Então, assim, não é verdade que fazer o enfrentamento da crise climática não gera emprego. Ao contrário, fazer o enfrentamento da crise climática gera emprego e o melhor, gera bom emprego. Não é? Você trabalhar numa mineradora, não sei se aqueles que nos escutam imaginam o que é trabalhar centenas de metros. Eu converso com o pessoal de Criciúma sobre isso. Centenas de metros abaixo do chão, num ambiente inóspito, onde muito provavelmente a pessoa vai ter doenças respiratórias gravíssimas e vai ter uma vida muito curta. Não é? Isso é bom? Será que isso é bom para alguém? Ou trabalhar numa termoelétrica, né? Onde a pluma de contaminação compromete a saúde de todo mundo que mora na região de Tubarão. Né? Porque a chaminé joga os derivados da queima, daquele carvão que não é nada bom para todo mundo. E o que é pior, né? Mas, inclusive, a mineração vai deixar pilhas e pilhas de rejeito de minério que estão escoando com as chuvas, matando os rios, matando produção de gado, matando produção de aves, de porcos, e aqueles que os produzem. Né, os pequenos proprietários de terra dessa região de Criciúma, que se expõem a essas águas extremamente contaminadas. Só para aqueles que nos ouvem saber, um desses rios tem a alcunha de língua do dragão. Por quê? Porque quando a pessoa entra dentro, fica sem os pelos da perna. O pH é igual a 2. Né, então o pH é baixíssimo, baixíssimo, baixíssimo. Por conta dessa drenagem desses minérios, né? Que produz como subproduto ácido, como se fosse ácido sulfúrico. Mas isso é, desculpa te interromper, mas só para eu entender, é a chuva Não, ácida ou é largar rejeito direto? você larga o rejeito numa montanha e à medida que vai chovendo, vai escorrendo, vai lavando esse rejeito, e é a lavagem desse rejeito que vem dessas áreas gigantescas que parecem terreno lunar, não tem nada que vive ali, né? Pirita, porcaria só. Né? Então, isso também tem as minas, né? Então, além das minas, essas pilhas de rejeito, isso vai drenando e vai matando os rios ao longo do curso dessa água. Mas, ou seja, pessoal, só para resumir, então, sem dúvida nenhuma, a transformação ecológica, né, com essa transição justa, precisa e está gerando emprego de qualidade, em tudo aquilo que precisamos para a transição ser justa. Porque essa transição ela não é só energética. Né? Não estamos falando só de parar de utilizar combustível fóssil. Nós estamos falando de transformar ecologicamente a nossa sociedade. Nós precisamos, de fato, consumir menos, como a Simone disse. Imagina, se todo mundo quiser ter 30 camisetas, os meus alunos falam, mas eu já veio com essa camiseta ontem. Eu costumo brincar, mas ainda não está ferida. Se eu for lavar... Eu não acredito que eles observam mas é um filho comum. Né? Mas, assim, é bem interessante que a gente precisa desmistificar alguns mitos, né? Algumas lendas de que, de fato, somos ainda
extremamente dependentes. E é muito importante que a gente, ao fazer isso, vai quebrando o paradigma de que uma outra sociedade é possível. E muitas vezes, apesar dos preconceitos, né, esses ensinamentos estão nos povos originários, né, Simone? Porque eles viveram por milhares de anos nesse território que hoje chamamos de Brasil, mas eles chamavam de Pindorama. Né? E nesse territóriozão gigantesco, lindo, maravilhoso, eles viveram muito mais que nós e não produziram grandes sequelas. Né? Por milhares de anos, bom, pelo menos os portugueses que chegaram aqui descreveram isso aqui como paraíso. Cabral e sua turma achou o máximo. Então, quer dizer que o modelo que os europeus trouxeram estava equivocado, porque não aguentou 500 anos, né? E produziu tanta tragédia. Então, eu acho que a gente precisa deixar de ser arrogante, olhar para esses nossos erros, corrigi-los, os rumos daqui para frente, e dialogar muito com essas outras culturas. Porque, sim, eu concordo com muitos, né, mas especialmente com Krenak, de que o nosso futuro precisa ter muito de nossas ancestralidades. Isso vai desde o cuidado com a natureza, mas, por exemplo, para aqueles que nos ouvem que são mais jovens, talvez nunca comprar numa venda arroz a granel. Na época, a gente ia lá e pedia não tinha nem balança, era por xícara. Era uma que servia 1, 2, 3 latinhas de arroz, 2, 3 latinhas de feijão, num saquinho de papel. O leite a gente pegava na panela da casa da gente. Ou seja, não tinha tudo isso de embalagem. Eu nem me lembro da minha casa ter lixo com embalagem. Todo o lixo da casa era dado para as galinhas e para os porcos. Né? Nesse interior que eu vivi. Pouco se desembalava. Não tinha nada. Não tinha embalagem. Só quando E sabe a gente ia quando tu falou ali da tua infância e aí tu te sentia parte da natureza e tal, eu lembrei justamente disso, porque o Krenak mesmo fala, e outros indígenas que têm alguma voz, né, na mídia, eles falam que pelo menos parece que é alguma coisa que independe da etnia, eles se sentem parte, né, do universo, quer dizer, o rio é ele, ou ele é uma extensão do rio, enfim, eles choram muitas vezes, a gente vê relatos, né, do Cacique Raoni, por exemplo, chora quando vê, né, algum tipo de destruição na natureza. Então, com certeza a gente precisa escutar mais esses povos e aprender mais com eles, mas para isso a gente precisa também não querer explorá-los, né? Porque às vezes eu vejo muito isso, assim, quererem dialogar com essas pessoas, mas não para aprender e, enfim, vamos tentar conviver. Não, mas é para, de novo, essa sanha estratificadora, né? Enquanto natureza e gente for entendido como coisa, né? Enquanto a gente coisificar o outro, né, a gente não vai ter uma relação boa, né? O outro é outro, né? E se a gente quer respeito para a gente precisa respeitar o direito do outro. E isso envolve outra pessoa, mas outra forma de vida, não é? Eu acho que essa é a lógica geral que eles nos ensinam, não é? E que bom que eles estão escrevendo também, que a gente está conseguindo conviver um pouquinho mais. Claro que a gente tem que respeitar também os que estão isolados, mas que bom que a gente está, né, que eventualmente a gente tem essas oportunidades. Bom, professor, eu percebi, né, acompanhando ali, te stalkeando no Instagram, que na tua pesquisa, e também ali no teu Lattes, que existe o interesse e preocupação em relação aos sistemas recifais, tu já comentou alguma coisa, e em relação às florestas submersas. E aí, então, seria importante, eu acho, que explicar para as pessoas o que seriam, por exemplo, florestas submersas, né, de repente dar alguns exemplos, porque acho que sistemas recifais mais ou menos a gente conhece, eu já ouvi falar, mas talvez floresta submersa menos, e a importância delas, o que elas são, a importância e qual é que é o panorama atual
especialmente no Brasil, em relação à preservação e recuperação dessas riquezas, né? Eu vi que tu andou lá não foi em Angra, foi Noronha. Noronha, exato. E tu comentou alguma coisa num vídeo de que, né, que Uhum. tava vendo alguma melhora e tal. Pode falar um pouquinho Vamos lá. sobre isso? Bom, pessoal, debaixo d'água, no oceano, eu fiz meu doutorado aqui, né, no litoral sul e sudeste. Então, a gente mergulhou nas ilhas costeiras, desde lá do Rio de Janeiro até o norte do Uruguai. Então, eu posso dizer que essa área aqui eu tenho um apreço muito, muito grande. Mas depois fiquei velho, mergulhei o mundo inteiro em muitos lugares, né? E todos esses lugares, de alguma forma, vai ter um animalzinho ou uma planta que constrói um ambiente. Portanto, são florestas. Porque o que é uma planta quando constrói? O que é o corpo de uma planta do lado de um corpo de uma outra planta? Como é que a gente chama isso na terra imersa? Né? Então, no lugar de nós usarmos um monte de nome técnico, né, a gente está chamando todas essas formações que têm 3 dimensões, que têm importância para alimentação, para, portanto, abrigo de diferentes estágios do ciclo de vida de um animal ou de uma outra planta, tudo isso nós estamos chamando de floresta. Só que, ao contrário do ambiente terrestre, as florestas marinhas, elas são construídas algumas vezes por outras plantas, mas algumas vezes também por animais. E para quem nunca mergulhou, eu convido que mergulhe, mas para quem nunca mergulhou, é mais ou menos aquilo que foi traduzido em filmes de ficção científica, como Avatar. Não sei se as pessoas assistiram o último Avatar, mas é um mundo multicolorido. É um mundo com fluorescência. As coisas, às vezes, durante a noite, tomam dimensões que a gente não imagina. É um mundo maravilhoso. É um mundo maravilhoso. Nós temos verdadeiras florestas debaixo d'água, que são diferentes, claro, são diferentes do ponto de vista das florestas terrestres, mas são tão importantes quanto. São tão importantes para a absorção e para o sequestro, para o enterramento dos gases de estufa, né, do carbono, etc. São tão importantes quanto para a manutenção da biodiversidade. Né, toda a biodiversidade, milhares e milhares de formas de vida. Um sistema recifal, uma floresta de recifes de coral, ela tem tanta diversidade quanto tem uma floresta tropical. Né? Então, e também tem muito carbono. Então, as importâncias são muito semelhantes. E é nessa perspectiva de serem importantes não só para o pescador, não só para o maricultor, não só para o turista que vem mergulhar e quer ver peixe colorido bonitinho. Ela é importante para todo mundo, porque as florestas marinhas ajudam a equilibrar o clima do planeta. Não é? E sem elas, essa estabilidade climática que a gente vivenciou no Holoceno não existiria. Então, isso é fundamental que as pessoas tenham essa percepção. Eu já falo contigo, Dorlança, tenho essa percepção hoje, porque do contrário, nós podemos perder o oceano como o nosso maior e melhor aliado para enfrentamento da crise climática. De fato, a gente vive num contexto onde nós temos, talvez, não mais que 15 anos para salvar os sistemas recifais biogênicos. Os corais tão bonitinhos que todo mundo deve ter visto aí no Nemo, né? O peixinho que nadou o mundo inteiro e tal. Estou falando de um desenho animado que, se você não assistiu, assista, que é lindo. E ele é vivido em um sistema recifal, né? Numa floresta marinha, construída por animais. E esses sistemas estão prestes a serem destruídos, né? Com ondas de calor letais. Né? E como já aconteceu nos últimos anos, e a tendência é crescente e pode se agravar, infelizmente, até 2040. Se a gente não quer que isso aconteça, a gente precisa de programas. Programas não só
liderados por uma cidade, por um estado ou por um país. A gente precisa de programas que sejam multilaterais, que sejam internacionais, que sejam articulados pelas Nações Unidas. E foi por isso que a gente apresentou para o governo, apresentou em diferentes países, para diferentes colegas de diferentes nações, o programa Florestas Marinhas para ser que nem o Florestas Tropicais para sempre. Né? A gente precisa de financiamento para a gente ter o diagnóstico da situação atual das nossas florestas marinhas, para a gente conservar aquilo que está bem preservado, para a gente monitorar tudo isso, para ver se está tudo bem, e, claro, para a gente remediar e restaurar aquilo que foi degradado. E, ao mesmo tempo que a gente faz isso, a gente faz educação ambiental, com letramento, que é um letramento científico, como você estava falando, mas também um letramento pensando nas ciências do mar, né, aquele letramento ou cultura oceânica, né, para a gente levar o oceano para o interior do Brasil, reforçando essa dependência. E a gente pode fazer isso não só com esse objeto de gestão, mas a gente pode fazer isso com a economia também. Por exemplo, já acontece no Brasil, produtores de algas no litoral vendem biofertilizantes dessas algas lá para o Mato Piba, lá para o interior, lá para Goiás, lá para o Tocantins e assim por diante. Ou seja, é muito importante a gente saber que nós estamos conectados, né? Os rios que nascem no interior de Minas ou do Mato Grosso vão dar na praia, seja no Rio da Prata, ou seja, lá na foz do Tocantins e do Amazonas. Mas uma hora vai dar no mar. Ou seja, o interior está conectado com o oceano. E é fundamental que a gente reconecte o oceano ao interior. E isso a gente pode fazer colocando em prática o programa Florestas Marinhas para Sempre, né? Para além de estar trabalhando junto nas florestas marinhas, ter esse processo de educação ambiental em todo o território nacional. Né? Mas uma educação ambiental lastreada na realidade. Olha que bacana, que legal, a gente falar de tudo isso, mas as crianças, ao mesmo tempo que estão ouvindo lá o monitor, o professor, a professora falarem, eles vão estar fazendo um ensaio. Né? Vou produzir aqui arroz ou feijão, e aqui eu vou colocar o produto da alga marinha, aqui eu não vou colocar. Qual que vai crescer mais? Aí o professor de matemática, junto com o professor de ciência, não é? Eles vão trabalhar juntos para avaliar o desempenho de uma cultura e da outra. Bom, eu não vou contar o final dessa história, para não dar spoiler, mas eu vou dizer que todo mundo vai gostar. Porque aquilo que o planeta estabeleceu de natural, parece que é bom. É bom, portanto, não só para o planeta, mas para todo mundo, inclusive para a economia. Não é? Então, acho que essa é a ideia e o espírito do programa Florestas Marinhas para Sempre. Esperamos que o Brasil ou qualquer outro país abrace esse programa e apresente ele na mesa central de negociação da Zona Azul da COP30 esse ano. Não é? A gente está batalhando para fazer esse programa chegar nessa mesa central, mas precisa de muita força política e a gente vai precisar do povo brasileiro para pressionar para que isso aconteça. Conta com a gente, viu? A gente publica e apoia você. Obrigado, obrigadão. Boa sorte. Bom, agora a gente, infelizmente, está chegando ao final. Eu já vou, como eu sempre faço com as nossas conversas, que sempre são interessantes, eu já deixo aqui meio, né, engatilhado para uma hora a gente falar sobre explorar outros aspectos que nessa primeira entrevista não foi possível, que eu achei muito interessante a nossa conversa, aprendi muito contigo, muito obrigada. E agora chegando para o final e já te agradecendo, então, eu queria te pedir uma dica cultural que tu considere relevante, interessante e pode ter a ver com o tema ou não, algo que tu acha que faz sentido para ti. Bom, quando eu vi esse negócio no tema, eu fiquei com muita dúvida. Né? Do ponto de vista de livro, só posso dar uma? Não, pode dar. Tá. Então eu vou dar duas. Do ponto de vista de livro, tem um livro que eu acho bastante interessante,
que é O Terceiro Excluído. Eu acho que o ouvinte vai até assustar, mas o autor é o ministro da Economia, Fernando Haddad. É um livro que trata de muito do que nós falamos aqui hoje. Fala da necessidade de nós evoluirmos, de melhorarmos com base na ciência, com base na biologia, com base na psicologia, melhorarmos a capacidade de comunicação. Então fica aí a dica, depois vocês me contam se gostaram ou não. Tá, Perdão. imagina. E do ponto de vista do cinema, tem um documentário. Só que esse documentário eu vou mandar para Simone. Aí o ouvinte vai ter que escrever para Simone, para pedir o link do documentário. Mas o documentário se chama Piar. Vocês sabem o que significa piar? Aqui no Rio Grande do Sul, piá é guri. É Guri. Pois é. Mas piar pode ser piá também, mas piar, do piar, do Guarani, né? Que significa pedaço de mim e anda. Que lindo, viu? A gente tem realmente um povo guarani bem forte aqui no Rio Grande do Sul. Então, esses pedaços de nós inspiraram a construção desse documentário por parte de jovens aqui de Florianópolis. É um documentário que trata muito da realidade de Florianópolis, mas trata a partir de uma leitura precisa desse momento da crise climática. Então, eu vou mandar para a Simone e vocês aproveitem o filme com pipoca. É a única condição. Tá bom, ótimo. Muito obrigado, Simone. Obrigado pela oportunidade. Um abração. Obrigadão. Terminou, pessoal. Esperamos que vocês tenham curtido o nosso episódio de hoje. Não se esqueçam de seguir o Podquem nas redes sociais e se inscrever no Podquem-UFSPA através da sua plataforma de áudio favorita. Também estamos agora no YouTube. Nosso canal por lá é o Podquem-UFSPA. Lembrando que o Podquem é um podcast sobre ciência, que traz temas de interesse de toda a sociedade de forma simples e acessível, e que a gente busca valorizar a diversidade e os conhecimentos ancestrais nas nossas entrevistas. Nesse episódio a gente falou sobre biologia marinha, ecologia, ciência do clima, entre outros assuntos. Todos os links importantes estarão na descrição do áudio e do vídeo desse episódio. Valeu, pessoal. Obrigada por nos ouvirem. Até mais!